Meu nome é Leandro Moreira da Luz, professor Leandro Moreira, e eu atuo como perito judicial há mais de 10 anos aqui na comarca e nas comarcas da circunvizinhança. Quero trazer para vocês todo esse tempo de experiência, modelos de planilhas, modelos de laudos e a própria profissão nos pequenos detalhes, nos meandros da profissão, desde a tua escolha em atuar, em poder começar essa profissão de perito judicial, até os últimos momentos, onde o seu trabalho já está finalizado, onde você já recebeu seus honorários e aonde o juiz já tomou uma decisão que transitou em julgado, com base, entre outras provas, na prova pericial. Ok? Então é um privilégio estar aqui podendo repassar todo esse tempo de experiência para vocês. E o nosso primeiro problema, a nossa primeira questão que nós nos comprometemos a responder na primeira aula é: quem pode ser perito judicial? Quem pode ser perito judicial na área financeira? Vamos delimitar. Porque a perícia judicial existe em outras áreas, como por exemplo, quando pensamos num perito judicial, em geral pensamos na área criminal, mas aqui nós estamos na área civil. Então, vamos focar, vamos delimitar a nossa área de atuação, que o fato de ser delimitada não quer dizer que ela seja pequena, é uma área muito grande, muito abrangente, que requer muitos conhecimentos, muitas expertises de várias pessoas, de vários profissionais, que, como a gente vai estar vendo, podem oferecer seu trabalho para a justiça. Ok? Então, esses profissionais podem ser economistas, como eu. Sou formado, a minha primeira graduação é em economia, me formei em 2005 em economia. Podem ser contadores, e aí nós temos aqueles profissionais que dominam em geral esse mercado de perícias, tanto que comumente costumou chamar de perícia contábil a perícia financeira. Administradores, todos os administradores também podem atuar como perito, matemáticos podem atuar como peritos, engenheiros, aliás, cursos correlatos com as ciências econômicas e financeiras. Ok? Todos esses profissionais. Quaisquer dúvidas, como a gente vai estar vendo ao decorrer do curso, vocês podem mandar na plataforma, ou pelas redes sociais, que a gente vai estar respondendo ou desenvolvendo novas aulas para responder essas dúvidas, ok? E quais profissionais podem ser? Qual o tempo que eu preciso me dedicar? Aí o tempo que você precisa se dedicar vai corresponder à quantidade, ao volume de serviço que você vai despender. A boa notícia é, quanto mais trabalho, maior o seu ganho. Por exemplo, a minha primeira, vamos dizer assim, dos meus trabalhos há um bom tempo, o meu carro-chefe são as perícias judiciais e extrajudiciais. Quem pode atuar? Profissionais liberais da iniciativa privada, que detêm tempo e conhecimento, podem aí se cadastrar como peritos. Servidores públicos também. Professores, como é o meu caso, professor universitário, gestores de empresas, recém-formados ou pessoas que estão prestes a se formar, a entrar no mercado. Na verdade, dependendo de onde você está assistindo essa aula, você vai fazer a sua pesquisa e você vai ver se aquele tipo de trabalho que você desenvolve cabe, se há algum perito que presta esse tipo de serviço para a justiça. Ok? Então é muito amplo. O tipo de trabalho de expertise que a justiça vai demandar vai depender do processo judicial, do tipo de problema que eles estão enfrentando. E aqui nós vamos no primeiro conceito do que é o perito judicial na área financeira. Perito judicial da área financeira é o profissional designado pelo juiz para produzir a prova pericial em demandas que estão em processo na justiça e que envolvem cálculos bancários, tributários e de toda a ordem financeira. Esse é o nosso primeiro conceito. Então está na tela aí, estava na tela,
e você pode aí anotar esse primeiro conceito. Quem então pode atuar? Essa nossa definição de quem pode atuar não é uma definição taxativa, e sim apenas um exemplo de quem vai poder estar atuando. Como eu falei para vocês, o perito depende do problema no processo. Um exemplo, se o juiz precisa de uma perícia técnica, de mecânica, por exemplo, de automóvel, o perito vai ser aquele profissional de mecânica que tem amplo conhecimento e que pode traduzir isso de uma forma técnica e científica em um laudo, ok? Vamos lá. No artigo 156 do Código de Processo Civil, nós temos que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ok? Mais uma vez, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Por quê? O juiz não é conhecedor de todas as áreas. Nós sabemos, isso é humanamente impossível você conhecer e ser expert em todas as áreas. Então o juiz precisa de um braço direito. Esse braço direito do juiz é o perito judicial. Com o desenvolver da nossa sociedade democrática, com o desenvolver da nossa justiça, né? E uma justiça que, diga-se de passagem, precisa de celeridade, precisa de bons peritos que concluam seu trabalho de forma eficiente, eficaz, em tempo razoável, em tempo ótimo, vamos dizer assim, no tempo necessário. Então é fundamental que existam mais peritos cadastrados. E o Código Civil, ele vai estar abraçando essa ideia. Uma ideia de informalidade, uma ideia de profissionalismo no mercado, onde não há apenas aquele profissional, entre aspas, de confiança, aquele profissional conhecido do Poder Judiciário, mas sim aquele profissional que é eficiente, que é eficaz. Ok? Consiste em exames, a prova pericial. Você vai abrir, vamos dizer assim, se o processo é virtual, você vai ter uma chave de acesso, o que chama-se de habilitação, você vai ser habilitado nesse processo e você vai fazer uma análise pormenorizada de todo o processo, principalmente das provas juntadas no processo, as provas que têm a ver com a sua expertise. Analisará aquelas provas e, a partir do exame e da análise das provas, construirá um laudo pericial. Esse laudo pericial, que é o produto-chave do perito judicial, ele vai vir acompanhado dos seus anexos, que são perícias, que são provas, que são análises, que são declarações e etc. etc. Então, grosso modo aqui, nós temos o quê? O juiz não é conhecedor de todas as áreas, ele necessita de um perito, como nós vimos no artigo 156, precisa ser acompanhado por alguém que tenha o conhecimento técnico e científico, e essa pessoa vai examinar os autos, vai analisar e vai produzir um laudo pericial. Ok? Então vamos direto ao ponto, a nossa prática, né? Você está aí, você tem um conhecimento, uma expertise, como foi falado aqui, essa expertise pode ser em várias áreas. O exemplo que foi dado, por exemplo, é o exemplo daquele mecânico que conhece tudo sobre automóveis, que conhece a teoria e que também vai colocar isso num laudo de uma forma que a justiça possa, né, que o juiz possa entender, que as partes possam entender, né, e também confiar nesse perito. Esse é um exemplo para a gente ter uma ideia de quão grande é essa abertura para esse tipo de trabalho, que é a perícia judicial. Mas o primeiro ponto, a primeira questão de você que resolve, que vai assistir a nossa aula e fala, eu quero me colocar à disposição da justiça, é como fazer isso? Então, a primeira questão nossa é, como me cadastrar?